Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 ao versículo 30. Eu vou pedir a Ana para ler esse texto para nós. Ana, onde você está? Aqui, bem no centro aqui. Leia para nós, Ana. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: "Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Ela respondeu: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças." Então ele lhe disse: "Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha." Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Obrigado. Obrigado, Ana. Senhor, nós te pedimos que no nome de Jesus, a tua graça repercuta entre nós, se espalhe entre nós, que o vento do Espírito sutil areje a nossa alma, nosso coração, que a tua bondade se manifeste, gerando esperança no coração de homens e de mulheres. Dada a tua graça, na meditação que vamos fazer desse texto, pois eu quero que a tua palavra seja como a chuva, que não volta para o céu antes de regar a terra e de fertilizar o solo. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Woody Allen, o cineasta, que é judeu, por acaso, né? O Woody Allen, ele tem um pequeno parágrafo que eu traduzi, que eu acho muito interessante, o raciocínio do Woody Allen. Woody Allen diz assim: amar é sofrer. Para evitar o sofrimento, é preciso não amar. Mas aí, a pessoa sofre por não amar. Portanto, amar é sofrer e não amar também é sofrer. E sofrer é sofrer. Ser feliz é amar. Ser feliz, portanto, é sofrer. Mas sofrer faz a pessoa infeliz. Portanto, para ser feliz é preciso amar. E sofrer de tanta felicidade. Por que que eu começo a minha meditação hoje pela manhã com esse parágrafo do Woody Allen? Porque você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, quando você tem um filho, quando você tem uma filha, esse filho é o motivo da sua maior alegria. E é também o motivo do seu maior sofrimento. Porque quando a gente ama, a gente se vulnerabiliza, a gente se abre, a gente se expõe ao sofrimento. Aí você diz assim: ora, se amar é se expor ao sofrimento, é melhor não amar.
Mas não amar é um sofrimento. Aí a frase do Woody Allen. Não amar é um sofrimento. O texto que nós lemos hoje é uma expressão de sofrimento de uma mulher, mãe, que está com uma filha atribulada. Que está com uma filha com um problema interno horrível. O texto diz que era um demônio. Mas, passados tantos anos, tantos séculos, nós não sabemos ao certo se era mesmo um demônio. Porque assim como as antigas doenças de pele, todas elas eram tratadas como lepra, e hoje a gente sabe que nem todas as doenças de pele são lepra, assim os problemas mentais que as pessoas tinham no mundo passado primitivo eram tratados como demônios. Mas não importa, não vamos entrar nos detalhes do diagnóstico, porque o diagnóstico para nós não interessa. Nos interessa olhar o sofrimento desta mãe, na sua impotência, na sua angústia materna, de ter uma filha com um problema insolúvel em casa. Ela está desesperada. Ela está numa angústia que eu tenho certeza só as mães aqui neste auditório talvez entendam. Porque entre todos os sofrimentos, nenhuma dor supera a dor de uma mãe. As mães sofrem como ninguém. Há muitos anos eu estava em Fortaleza, pastoreava a igreja, e num domingo, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu recebi o telefonema de um homem, que disse: Ricardo, venha, porque a minha filha, de 8 para 9 anos de idade, está morrendo. Ela tem leucemia, e eu gostaria que você viesse orar. Eu me lembro que devido à hora, eu quase declinei, quase disse não. Porque eu pensei, 3 horas, se eu for orar, o culto começa às 6, capaz de não dar tempo de eu ir para o culto. Quando eu perguntei o endereço, era exatamente no trajeto para a igreja. Eu falei, eu vou. Dá tempo. Quando eu cheguei, ela estava com uma leucemia aguda. O médico já tinha desenganado. A menina iria morrer nas próximas horas. A família estava desesperada. A menina tinha 8 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, mais ou menos. Quando eu entrei no jardim da casa, quando eu passei pelo portão do jardim da casa, o pai e a mãe se abraçaram comigo chorando desesperadamente. E um dos dois, eu creio que a mãe, me pegou assim pelo braço, me afastou um pouco, no que ela estava abraçada comigo chorando, ela me afastou assim, e disse assim: Ricardo, peça a Deus agora, para tirar a doença dela e colocar em mim. Eu não quero que cure, eu quero só que transfira. E quando eu entrei na sala, a meninazinha estava deitada numa cama, em posição fetal, magrinha, pálida, e de fato a menina morreu no outro dia, por volta das 9 horas da manhã. Naquele dia eu tive uma expressão clara do que é o sofrimento de uma família e de uma mãe. O texto que nós lemos hoje é esse texto. Jesus entra numa casa, ele não quer que a presença dele seja conhecida,
Ele quer ficar no anonimato dentro dessa residência, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. A palavra se disseminou. E uma mãe, uma mulher, que sequer judia ela era de origem cirofenícia, ela tinha uma origem gentílica, ela tinha uma origem grega. Essa mãe vai até Jesus e pede pela sua filha. A mulher roga, clama, exatamente como rogou e clamou aquela mulher e aquela família quando eu fui orar por aquela criança no domingo à tarde. E eu quero hoje lidar com o momento, com a relação de Jesus com essa mulher, dessa mulher com Jesus. Porque eu não sei se nesse ambiente hoje pela manhã, quantas pessoas há que estão também atravessando momentos dolorosos e difíceis. Eu não sei quantos já passaram por momentos dolorosos e difíceis. E claro, eu não espero e eu não estou profetizando e nem prognosticando que você vá passar. Mas no caso no infortúnio de você ter que passar por momentos difíceis, eu quero que essa mensagem fique na sua alma, fique no seu coração e lhe ajude a atravessar os momentos difíceis. Porque Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a cumpre é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu quero edificar a sua casa sobre uma rocha, para que na eventualidade de uma tempestade, de um vento contrário, você não desabar, você não só sobrar, você não ruir. O que é que a gente aprende da relação dessa mulher e como que ela conseguiu sobrepor-se à situação e à dor? Como que ela conseguiu vencer essa dor? Como foi que ela conseguiu vencer esse infortúnio da sua vida? E o texto diz que a menina ficou curada, que a menina foi restaurada. Como? De que maneira? Alguns insights eu quero trazer para vocês hoje de manhã. O primeiro é que nós provamos, ou nós nos provamos, quando a gente consegue superar o antagonismo, quando a gente consegue superar a rejeição, quando a gente consegue superar o preconceito. Eu acho que nas dificuldades da vida, nas lutas da vida, é importante que a gente consiga superar o preconceito, o antagonismo, que a gente consiga superar a rejeição. Porque se a gente não consegue superar a rejeição e o preconceito e o antagonismo, a gente não consegue superar as dificuldades da vida. Jesus diz a essa mulher uma frase perturbadora, difícil, complicada. Jesus diz para ela: olha, mulher, eu não posso te atender. E eu não posso te atender porque você não é judia. Você não é da linhagem de Abraão. Você não é o alvo específico da minha missão. Eu não posso te atender. Jesus, aqui, na verdade, responde ao pedido dessa mulher de acordo com o olhar da sua cultura, de acordo com o olhar dos preconceitos onde ele estava envolvido. Porque vamos combinar, a resposta de Jesus para essa mulher foi uma resposta preconceituosa.
Foi sim uma resposta racista. Foi sim uma resposta antagônica. Foi sim uma rejeição. Jesus disse: não é lícito eu pegar o pão dos filhos e deitar aos cães, aos cachorrinhos. Por quê? Porque o judeu tratava o gentio como um cachorrinho. O judeu tratava o gentio como um menor, como um de menos importância. E Jesus age de acordo com a mentalidade da sua época. Ele age de acordo com os condicionamentos da sua cultura. Ele reage de acordo com aquilo que é aceito, sem questionamento. Como a gente aceita sem questionamento tudo aquilo que é preconceito. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que racismo, preconceito, discriminação estão presentes em nós sem que a gente perceba. Porque todos somos, em alguma dimensão ou noutra, racistas, machistas, preconceituosos. Sim, a gente se comporta com preconceito. E o nosso preconceito é porque nós fomos condicionados pela nossa cultura a ter medo do outro, a rejeitar o outro, a dizer não para o outro. Nós temos medo do outro. Por isso que gente de pele branca é racista, sim, em relação a pessoas de pele mais escura ou negra. Pele negra não, que são de origem negra. Mas o contrário também acontece. Gente de pele negra, e eu já estive na África, é também racista em relação às pessoas de pele alva. Nós somos racistas e preconceituosos em relação à religião. Nós achamos que todo muçulmano é terrorista, que todo muçulmano quer explodir todo mundo. Católicos são sim preconceituosos contra evangélicos. Eu fui pregar num seminário católico e o rapaz falou lá: olha, eu não posso dizer que você é pastor, porque se eu disser aqui eles não vão te ouvir. E evangélicos são preconceituosos com católicos. Eu chamei o meu professor da Universidade Metodista, o Jung Mossung, para falar aqui na Bethesda, e uma pessoa veio reclamar porque ele era católico. E disse as seguintes palavras: olha como funciona o preconceito. Ah, pastor, foi uma bênção, só que eu não aguento ouvir católico. Então como é que foi uma bênção? Muçulmanos odeiam cristãos. Cristãos não consideram muçulmanos. Nós achamos que todo homossexual é pervertido. E os homossexuais acham que todo cristão é intolerante e odioso. E Jesus achava que os gentios não eram alvo da sua missão. Aí você está dizendo assim: espera aí um instantinho. Você está querendo dizer que Jesus foi corrigido pela mulher? Sim. E aí é onde está o exemplo belíssimo de Jesus para nós. Como é que eu, Ricardo Gondim, uma vez exposto no meu preconceito, reajo? Como é que eu, exposto no meu ódio ao outro, reajo? Porque quando Jesus foi exposto, imediatamente ele reage com brandura, com doçura,
ele volta atrás. Ele se corrige, porque se corrigir não é admitir pecado. Se corrigir é admitir que a nossa humanidade está em transformação. E Jesus não nasceu sabendo. A Bíblia Sagrada diz que ele aprendeu naquilo que sofreu. E sofreu aqui o quê? Sofreu o constrangimento de ter falado a expressão de uma cultura que era uma cultura racista e preconceituosa. A mulher expõe isso para ele. E ele volta atrás e muda o seu comportamento. E isso é que eu quero saber, quando é que nós agimos assim. Quando a gente ouve de verdade o outro, na dor que ele sofre, como é que a gente reage? Porque uma boa maneira da gente reagir ao preconceito nosso é a gente se colocar no lugar do outro. Geralmente eu pergunto às pessoas assim: como é que você reagiria ao lugar do outro se você realmente conhecesse os dramas que ele passa? Tente sentir o drama da pessoa que você rejeita. Vá passar um dia de verdade, porque o grande problema nosso é que nós criamos um estereótipo na nossa cabeça e a gente não conhece a dor do outro. E aqui é onde está a beleza da relação de Jesus com essa mulher. Ele entendeu o drama dessa mulher, a dor dessa mulher. Quando ele viu o lado dessa mulher, ele não permitiu que a cultura que estava condicionando ele, Jesus, fosse maior do que a dor daquela mulher, e ele a alcança. Foi necessário que ela, uma vez exposta ao preconceito da cultura judaica na boca de Jesus, ela não sucumbisse a isso. Porque quando Jesus disse: olha, eu não vou deitar, eu não vou dar a comida que está na mesa dos filhos para os cachorrinhos. E ao invés dela se acomodar, e ao invés dela se aquietar, ao invés dela, entre aspas, se colocar no seu lugar, ela diz: não, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E é isso que eu quero dizer para você. Não se aquiete se alguém diz que você vale menos. Nem que aquele que diz que você vale menos seja um pastor de igreja. Nem se aquele que diz que você vale menos seja o bispo, ou seja o papa. Nem que ninguém no mundo diga que você vale menos. Não se aquiete. Porque quando Jesus disse para ela: você vale menos porque você é um cachorrinho, ela não se aquietou. E eu acho que o grande texto é assim: diante de uma mulher que se manteve altiva, que preservou a sua dignidade feminina e a sua identidade, inclusive da sua nacionalidade, diante de um judeu, ela abriu a porta do milagre. Então eu quero dizer para você, mulher que está aqui, que a vida inteira você ouviu alguém dizer: você não vale nada. Não ouça essa fala, não se aquiete a essa fala. Veja você mesmo com outros olhos, porque os olhos de Deus estão acima dos olhos da cultura, e é por isso que Jesus volta atrás e dá àquela mulher o seu milagre. Você diz assim: pastor, eu sou de uma família insignificante, sou Silva, sou Souza, meu nome é um nome insignificante, pastor. Pois deixa eu lhe dizer, Jesus disse: não tenha medo, meu filho, porque você faz parte de um pequeno rebanho.
mas foi do agrado do Deus Pai dar a você o seu reino. Se você diz assim, eu sou pobre, não tenho condições, deixa eu lhe dizer o que aqui Tiago diz no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando ninguém com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre de roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestindo roupas finas e disserem, aqui está o lugar, ali apropriado, mas disserem ao pobre, fique em pé e não se sente, vocês não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos, que Deus escolheu os pobres deste mundo, aos olhos deste mundo, para serem ricos na fé. E esta é a mensagem que eu tenho para você. Não importa o que a cultura diz, o amor que Jesus veio mostrar a nós é maior do que qualquer cultura e de qualquer preconceito. E você é especial sim aos olhos de Deus. Armando Filho é um compositor nordestino, e ele escreveu uma música, que eu acho que até a gente precisa voltar a cantar essa música. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor num complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, e que Ele está em você, o Espírito de Deus está em você, se move de você com gemidos inexprimíveis, e eu quero que você perceba que você tem valor. E essa é a grande mensagem que eu acho que nós ouvimos daqui dessa mulher, é que quando Jesus expressa a cultura dele para uma mulher que está sendo discriminada há anos, que está sendo esquecida há séculos, ele lembra que o amor de Deus é maior do que a cultura, e Jesus volta atrás e dá o milagre àquela mulher. Aleluia. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui no texto é a questão da prioridade, da exclusividade. Porque em Jesus acaba não só com a discriminação e o preconceito, que Jesus vence essa barreira da discriminação e do preconceito, mas em Jesus acaba a ideia da prioridade, da exclusividade, do privilégio, da bem-querença de Deus sobre uns e não sobre outros. Vocês se lembram que no Antigo Testamento tinha essa ideia de que o primogênito recebia uma herança em dobro? Isso acaba com Jesus. E isso acaba porque quando Jesus conversa com essa mulher, ele quer dizer o seguinte: olha, os recursos são poucos e o meu tempo é pouco. Na falta de recursos e na falta de tempo, eu tenho que me focar na casa dos filhos de Israel. Não posso dispersar. Não posso querer abarcar o mundo com as pernas. Eu tenho que manter o foco. E o meu foco é a casa dos filhos de Israel. E você não é da casa dos filhos de Israel. E aqui está de novo a transposição, a quebra dessa lógica. E como ele quebra essa lógica? Quando ele mostra para os discípulos, principalmente para os apóstolos que estavam ali na casa com ele, que agora a missão dele não é mais a casa de Israel. A missão dele é quem sofre, é quem chora,
que o olhar dele está no sofrimento dessa mulher. E danem-se planejamentos estratégicos. Danem-se planejamentos estratégicos. Não, nós temos um planejamento estratégico. Acaba. E o que é que acaba o planejamento estratégico de Deus? O que é que destrói, implode o planejamento estratégico de Deus? O choro de uma mãe. Está tudo organizado, está todo o planejamento estratégico montado. Mas agora tem uma mulher chorando. E o choro dessa mulher acaba com todo o planejamento estratégico. E fica a lição linda aqui no texto. Não existem pessoas privilegiadas, especiais. Porque agora os olhos de Deus correm à terra. E Ele não faz mais distinção entre gregos e judeus. A barreira que separava senhores e escravos foi por terra. Gálatas 3, 28 e 29, Paulo diz assim: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos somos em Cristo Jesus um só. E se vocês são de Cristo Jesus, vocês todos são descendência de Abraão. E plenos herdeiros de tudo de Deus. Não há mais distinção entre o ungido, entre o privilegiado, entre o eleito, entre o predestinado. Não existe mais, acabou a ideia de predestinação, porque agora as portas de Deus estão abertas, a casa de Deus está aberta para todos os que queiram entrar, e existe uma placa que diz: é sem preço e sem dinheiro, venham, bebam todos que é de graça. E onde a gente aprende isso? No choro dessa mulher. Que quando Jesus tem um planejamento estratégico, de como Ele vai ordenar o ministério dele, Ele implode esse planejamento estratégico para ouvir o choro de uma mulher que precisa. Por isso que Joel diz, na sua profecia de Joel, capítulo 2, versículo de número 29, que Ele derramará do seu Espírito, inclusive, sobre escravos e serviçais. Não mais sobre uma classe exclusiva de sacerdotes, não mais sobre uma classe exclusiva de uma determinada tribo de Israel. Agora democratizou e abriu geral a graça de Deus, e do seu Espírito Ele derramará sobre toda a carne. Então deixa eu falar para você como é que a gente vence. A gente vence primeiro rompendo com a barreira do preconceito e vendo que em Deus todo preconceito cai por terra. Que Jesus destrói e demole toda a ideia de preconceito. Jesus demole e destrói toda a ideia de predestinação, de eleição, de bem-querência de Deus. E uma coisa linda que eu acho nesse texto é que essa mulher ressignificou a ideia da humildade. Essa mulher, no lidar dela com Jesus, ela rompe com a ideia da humildade. Quem fez uma crítica muito severa à humildade foi Nietzsche. Porque Nietzsche, ele criticou o cristianismo da sua época, dizendo o seguinte, que o cristianismo era a moral do escravo. E o que é a moral do escravo? É que aos senhores, os donos dos escravos, interessava que o escravo fosse humilde. Porque aí Nietzsche dizia que a humildade é uma virtude que só interessa ao senhor do escravo. Que quanto mais humilde, menos problema ele dá. Quanto mais dócil,
Quanto mais manso, menos ele preocupa. E aí a gente dizia que humildade não é uma virtude boa, é ruim ser humilde. Porque humilde, ele traduziu na cabeça dele como um acomodado, como um resignado. Quem é uma pessoa humilde? Uma pessoa resignada, que aceita. E aqui está uma mulher que não aceita, resignada. E ela não aceita, e ela muda a ideia de humildade. E como é que ela muda a ideia de humildade? Mostrando que humildade com Deus não é a gente ser resignado, acomodado, quietinho, bonzinho. Ah, tão bonzinho, ele é tão humilde, é tão bonzinho. Porque quando ela recebe o não de Jesus, humilde, muito humildemente, ela insiste, ela não se dobra, ela não se acomoda, e ela diz: não, tá bem, se esta é a lógica, de que não é para tirar o pão da mesa dos filhos e colocar para os cachorrinhos, pois deixa eu lhe dizer, eu quero, inclusive, na minha condição de cachorrinha, de cadelinha, eu quero, eu não vou aceitar o não. E isso é importante, porque Jesus mostra que no Antigo Testamento e na história dos judeus, humildade nunca foi resignação. Por isso é que Abraão pressionou Deus, quando Deus disse que ia destruir com Sodoma e Gomorra, e ele pressionou em intercessão diante de Deus. Por isso que Isaac não se resignou e orou por cerca de 20 anos para que Rebeca tivesse filhos. Por isso que Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque, e o texto da Bíblia diz que mesmo ferido na coxa, ele não deixou que Deus fosse embora antes de ser abençoado. Moisés em várias ocasiões brigou com Deus, quando soube dos planos de Deus de destruir Israel. Ana orou vários e vários anos, porque ela era infértil e estéril. Davi brigou com Deus, porque o filho dele com Betseba estava morrendo, e ele brigou orando e jejuando para que Deus restaurasse a sorte do menino. E se eu puder, eu quero mostrar a você uma coisa hoje de manhã, meu amigo, minha amiga, que o Evangelho não nos ensina a sermos humildes, resignados, mas homens e mulheres que não aceitam tacitamente aquilo que nos acontece na vida. Deus quer você se levantar, Deus quer que você se levante, que você brigue, que você ore, que você insista, que você não baixe a crista diante dos problemas da vida, porque é este o Evangelho que nós cremos, que levanta homens e mulheres para serem brigões e brigonas com a vida. Amém. Não se resigne. O Evangelho não é para nós nos resignarmos, aceitarmos a fatalidade da vida. É como Deus quer. Como é que está a sua vida? Do jeito que Deus quer. Não. Deus quer que você mude isso. Como é que vão as coisas? Empurrando com a barriga aí, ver como é que vai ser. Esperando a hora, porque você sabe, né, pastor? Até os fios do nosso cabelo estão contados, eu fico esperando a minha hora. Isso é resignação do escravo. E se você tem essa atitude, Nietzsche está certo. Humildade para você foi mal compreendida.
Uma vez eu preguei aqui e volto a dizer que tem aquela pegadinha, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí o que é que eu faço, pastor Ricardo? Corra. Porque ficar é líquido e certo. Mas correr, ele também mata. Mas morrer na carreira é bem mais digno do que morrer quietinho num canto, acomodado, resignado. E eu já disse para o diabo, eu posso perder, mas vou perder lutando. Porque eu tive um caso de uma pessoa aqui na Bethesda, que sucumbiu às drogas, ao álcool, não sei nem qual é a expressão mais, alcoólico, viciado em droga. E eu disse para ele assim, eu digo, olha, eu não estou lhe julgando por você estar preso ao álcool, às drogas. Eu só estou chateado porque você se deixou vencer. Você não lutou. Porque eu disse, eu não estou dizendo que eu jamais me viciaria. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu me viciasse em alguma droga, cara, eu ia lutar, eu ia guerrear, eu ia brigar, eu ia até o fim. Porque se eu for vencido, pode ter certeza, ele foi vencido estribuchando, se debatendo, esperneando, brigando, e não resignado. E aqui é a história dessa mulher, diante de Jesus. Ela não aceitou o não como final. Não aceite o seu destino como final. Não aceite a vida como ela está como final. Não aceite que a sua história está escrita e determinada e que você não pode fazer nada, senão aceitar. Não aceite. O Evangelho nos ensina a não aceitar. Por quê que nós não devemos aceitar? Porque até as migalhas de Deus, as migalhas de Deus são mais abundantes do que a gente pensa. Coisa linda dessa mulher. Quando Jesus disse, olha, não é para tirar a comida da mesa e dar para os cachorros. Ela disse, não eu não estou querendo que você tire a comida da mesa. Olha que coisa, olha que fortaleza dessa mulher. Não estou pedindo que você tire a comida da mesa dos filhos e dê para mim, não. Migalhas bastam. Migalhas bastam. Olha que lindo. Não estou esperando grandes milagres, não. Se cair migalha, vindo de Deus, se cair migalha, é melhor do que o banquete do diabo. Vindo de Deus, se vier das tuas mãos, qualquer coisa é melhor do que eu estou agora. Porque o grande problema nosso é esse, é que a gente tem aquela lógica estúpida e absurda. Não, comigo é calça de veludo ou bumbum de fora. Ou é tudo, não precisa ser tudo. Vocês acham que eu não gostaria de ter uma igreja com ar-condicionado, com piso de granito? Não, vocês acham que eu não gostaria? Das paredes não estarem pela metade sem terminar e as paredes do lado de fora nem rebocadas foram ainda? Então é o seguinte, enquanto a gente não puder colocar vitral importado da Bélgica,
granito importado da Itália, e a gente não puder colocar um ar-condicionado, eu nem quero teto. Não, se vocês me derem a migalha do teto, eu estou satisfeito. Já é muito. Já é muito. Senhor, eu quero, porque as tuas migalhas são maiores do que a gente pode imaginar. Sabe por quê? Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós podemos pedir, ou pensar e imaginar, de acordo com o poder que opera em nós. Deus, e o pastor Mário sempre diz aqui no começo do culto, e eu gosto quando ele diz, pode nos surpreender. Ela pensou que a migalha de Jesus não ia resolver nada, mas em casa, a sua filha estava curada. Por isso que o salmista diz, somente em ti minha alma espera, e espera silenciosa, porque eu sei, como diz Jó, em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E essa determinação dessa mulher diante do problema da vida, dizer, Deus, não quero te dizer do jeito que vai ser e como vai ser, mas qualquer respingo, qualquer neblina, qualquer aragem, qualquer ventinho que vier do céu, para minha alma árida, seca, já vai ser muita coisa. E aí nós nos abrimos, e o milagre de Deus sempre vem maior do que a gente imagina. Sempre nos surpreende. Efésios 3, 20 e 21, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos, do que pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. E a Ele seja dada a glória em Jesus Cristo, por todas as gerações e para sempre. Amém. Se você está aqui hoje de manhã e você diz, pastor, a minha alma está seca, abatida, deixa eu dizer, não desista. Não desista. Porque uma das coisas lindas do Evangelho é sabermos que não há nada fixo, não há nada determinado, que não há projeto nem plano eterno que não possa ser modificado, porque alguém chamou, porque alguém clamou. E se o seu clamor hoje é da sua alma, saiba de uma coisa, o seu clamor não para no teto, ele vaza o universo inteiro e chega ao coração de Deus. Jesus se compadeceu de uma mulher, Sirofenícia, e ela em nada era menor, melhor, pior, mais santa, mais digna, menos digna do que você e do que eu. E aí está a lição para todos nós.